Nós hoje estamos começando um culto só de homens, né? Só homens, culto de homens, que não vai ter uma frequência tão assídua assim. Possivelmente nós teremos apenas 2 encontros no ano desse culto. Mas vai ser um tempo em que Deus ele quer tratar as nossas vidas como homens. Hoje nós temos visto uma geração que já não tem mais uma identidade. Hoje nós estamos vivendo em uma geração que o mundo tem tentado incutir que nasceu um gênero. E você não sabe que gênero você é. Só quando você se tornar adulto você vai decidir se você é do gênero feminino, masculino e tantos outros que existem hoje em dia. Mas eu queria falar com você nessa noite. Existem homens neste lugar? Homens com H maiúsculo? Glória a Deus por isso. Eu queria falar de um tema que tem se perdido ao longo dos anos, e é muito triste, até mesmo dentro da igreja do Senhor, esse tema ele tem se perdido. Eu queria falar sobre um homem de valor. E é engraçado quando nós vamos falar sobre valor, e a gente vai pesquisar na internet, valor, quando você coloca essa palavra lá, automaticamente a associação que é feita é a alguém que tem poder, a dinheiro, a um bem, a recursos. Mas eu creio em homens de valor, que não são comprados pelo que o mundo pode dar, não existe um preço estipulado pela vida deles, mas tem princípios, valores e honra. É engraçado, eu estava lembrando de uma situação que eu estou vivendo. A maioria dos irmãos conhece, eu ganhei um terreno muito bom, e há um plano, há um projeto de construir nesse lugar a minha casa. Eu ainda não tenho a minha casa, já montamos já o projeto, já temos o 3D do projeto, a parte arquitetônica, só que quando eu fui no terreno com uma outra pessoa, dar um olhar, junto com a nossa arquiteta, chegamos lá, a pessoa falou assim: olha, você primeiro precisa acionar a ambiental, você vai precisar fazer realmente a topografia do terreno, porque já tinha uma antiga. Depois da topografia, você vai ter que contratar um biólogo para catalogar cada tipo de árvore que tem no seu terreno, porque tem muita árvore no terreno. Então nós vamos perceber, conhecer as árvores, ver quais nós vamos desmatar, e dependendo da quantidade, tem árvore que é uma por uma, você desmata uma, planta uma. Tem árvore que você desmata uma e você planta 20, 30, 40, 50, e dependendo da situação, se você corta uma árvore sem uma autorização, o lugar onde eu vou morar, ele é monitorado via satélite. Então se aparece do nada ali uma casa, eu até estava falando com a Geminha brincando no dia, eu falei assim: vamos fazer um telhado verde, resolve o problema. Só que se você tira ali uma árvore, naturalmente o satélite vai captar, e a ambiental ela vai ir lá e vai te aplicar uma multa. Um vizinho do terreno do lado, ele foi e cortou uma árvore, porque estava com pressa de construir, ele tomou uma multa de 40 mil reais. Eu não tenho nem 1.000. Imagina tomar uma multa de 40 mil, já desanima o cara já desiste, não quero mais construir, não quero mais nada. E aí algumas pessoas chegaram e falaram assim: olha, você pode colocar um veneno aqui na árvore, vai jogando veneno na árvore, na raiz dela, perto dela aqui, e ela vai apodrecer, e ela vai secar, vai morrer. Quando vier o ambiental, você fala assim: ó, a árvore está comprometida, eu preciso tirar ela, porque vai comprometer o meu terreno. Aí, esses dias, foi anteontem, se não me engano, foi ontem, eu marquei um amigo para vir dar uma olhada aqui no terreno, e aí ele olhando o terreno da igreja, dando algumas ideias, eu falei assim: poxa, tem o meu terreno lá, eu vou ter que passar por todo esse processo. Ele falou assim: cara, tinha um amigo, até que eu fiz meu casamento na chácara dele, tinha uma árvore lá de mais de 100 anos, e era uma árvore grande, e aí ele chegou no ambiental, o ambiental não queria deixar ele desmatar, porque é uma árvore rara, tal, não tinha conversa. Mas sabe o que ele fez? Ele pegou uma furadeira, uma broca grandona, chegou na raiz, foi furando, fez uns 5 furos, injetou venenão. Passou mais um tempo, ele foi lá,
injetou veneno na raiz, pastor Lacon. Passou alguns dias, a árvore, pai, ela apodreceu, morreu, chamou o ambiental, os caras olharam, pode tirar, está morta. Só que existem atalhos. E veio essa sugestão a mim. E eu não pensei uma, não pensei duas, não pensei três vezes. Não pensei. Eu falei, não, peraí. O Senhor me deu. O Senhor é um Deus de provisão. Ele vai criar os recursos para que eu possa fazer as coisas certas. Se fosse, irmãos, outra situação é mais fácil. Não tem gastos. Eu agilizo o processo. Só que a minha vida com Deus e o meu valor com Deus, o mundo talvez não vai ver, as pessoas não vão ver, mas sempre que eu estiver deitando no meu travesseiro, naquele terreno, naquela casa, eu vou saber o que eu fiz de errado para chegar aonde eu cheguei. Entende valor? Esses valores, eles não podem ser trocados. As pessoas não estão vendo. Eu posso ir lá à noite fazer os furos, eu posso ir lá à noite jogar veneno nas árvores, mas tanto Deus quanto o inimigo está vendo as minhas atitudes, as minhas escolhas. Deus, Ele sabe o que nós fazemos quando ninguém está vendo, e é Ele que nós devemos honrar, é ter valor. E eu queria falar nessa noite de um homem de Deus, que o Senhor viu valor na vida dele e o chamou para uma grande obra, e eu creio que o Senhor tem levantado nessa geração homens de valor, homens de caráter, e caráter forjado por Deus. Quando nós vamos no dicionário entender o significado de valor pessoal, significa valores, são um conjunto de características de uma determinada pessoa ou organização que determinam a forma como estas se comportam e interagem com os outros indivíduos e com o meio ambiente. A palavra valor pode significar merecimento, talento, reputação, coragem e valentia. Quando nós desenvolvemos valor em nós, estamos adquirindo caráter dentro daquilo que você é. Eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia junto comigo, quem trouxe a Bíblia nessa noite, no livro de Neemias, capítulo 1, Neemias, capítulo 1, eu creio que muitos de nós, muitos dos irmãos, conhecem a história de Neemias, e é engraçado que Neemias, pastor Lacon, entre Neemias e Esdras, foi o último avivamento até a vinda de Cristo. Foi um avivamento moral, um avivamento que trouxe um novo tempo, um despertar para toda uma nação, para toda uma geração. E quando nós falamos de avivamento, o avivamento que traz amor à palavra, o avivamento que trouxe amor à justiça, o avivamento que trouxe amor à obra de Deus, amor à oração, amor ao caráter e à honra. A Bíblia diz que quando Esdras ele começa a ler ali, ele reúne o povo e começa a ler a palavra de Deus, as pessoas começaram a chorar, as pessoas começaram a ver os seus erros, trouxe um avivamento. Isso é avivamento, é mudança de atitude, é mudança de comportamento, é mudança de caráter. Eu anotei alguns pontos. Deus ele encontra em Neemias um homem de valor, e quando Deus encontra um homem de valor, Ele faz coisas maravilhosas através de sua vida. Eu creio que o Senhor ele está no seu trono nesse momento, Ele tem olhado a minha e a tua vida. E como será que o Senhor tem nos visto? Será que Ele tem achado valor em nós? Será que Ele pode confiar que nós vamos ir até o fim? A Bíblia diz que quando Davi ele está prestes a morrer e em um momento ali conversa com Betseba, com Natã, e ele se prepara para levantar Salomão como rei. Ele chama o filho dele, ele unge o filho e diz: Salomão, ser homem. Salomão, o tempo de moleque, o tempo de infância, o tempo de mimimi passou, agora se levanta e ser homem.
Na nossa geração, irmãos, infelizmente nós temos muitos homens de cabelos brancos, de barbas brancas, já tem alguns fiozinhos brancos aqui, alguns cabelos brancos também, só que imaturos, jovens que já são adultos, já passaram dos 21 anos de idade e são imaturos. Você fala, você vai, tem uma repreensão, você tem uma crítica construtiva, ou você não cumprimenta, cria-se uma situação, irmão Veneza, e a pessoa ela se machuca, ela se fere, ela se fecha, ela entra no relacionamento e a pessoa faz algo que não agrada, ela sai do relacionamento, ela destrói uma vida, ela não assume as suas responsabilidades. A Bíblia diz que quando Eva ela come da maçã, é claro, ela foi enganada, pastor Rafa, pelo inimigo. Ela estava só. E é engraçado que Deus, Ele nos fez homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança. Coríntios, Paulo vai dizer que Ele fez a mulher, porque Ele viu que o homem estava só e fez do homem a mulher. A mulher, imagem e semelhança do homem. A mulher, ela estava vulnerável, sozinha. A serpente vem, pastor Lacon, ó, coma, é bom, coma, é gostoso. Ela comeu. E a Bíblia diz que quando ela oferece a Adão, Adão por sua escolha, ele come. Quando o Senhor ele vem no Éden falar com Adão, ele fala: Adão, cadê tu? Adão se esconde porque percebeu que estava nu. Quando ele fala assim: Senhor, eu estou nu, tu está nu, tu comeste do fruto? Comi, Senhor, mas por quê? Porque culpa da mulher que o Senhor me deu. A culpa foi da mulher. Adão ele não reconhece que a culpa era dele, porque primeiro o Senhor tinha falado com ele: Adão, no dia que você comer dessa fruta, certamente morrerás. É engraçado, irmãos, às vezes nós tomamos as nossas decisões dentro da nossa família, junto com a nossa esposa, tomamos decisões, e aí dá errado, a culpa é do outro. Nós não olhamos para nós. Primeiramente o Senhor ele formou o homem e disse: viva aqui, governe aqui, dê nome a todos aqui, somente daquela árvore ali você é homem, não coma. Consequentemente Eva também ficou sabendo, mas ela foi enganada. O que eu quero falar nessa noite, irmãos, muitas vezes nós erramos e queremos transferir a culpa. Erramos e jogamos a culpa no nosso pai, jogamos a culpa no nosso filho, jogamos a culpa no nosso cônjuge, jogamos a culpa no nosso amigo, mas esquecemos de assumir as nossas responsabilidades como homem. É o que está faltando na nossa geração, homens de valor que assumam responsabilidades. Eu queria ler com você Neemias, capítulo 1, diz assim: palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, dia e noite, em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti. Sim,
eu e o meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos teus mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas, se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi, para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo, e à oração de teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que, hoje, este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Neemias, ele, nos seus primeiros capítulos, ele narra a sua vida, ele narra a sua história, ele narra onde ele está. E é engraçado que, se nós observarmos, ele estava em um lugar favorável. Neemias, ele era copeiro do rei. Em alguma forma, de algum jeito, o rei viu valor na vida dele, como Deus viu valor na vida dele. Embora ele estivesse em um lugar de privilégios, irmão Ezequiel, sendo copeiro do rei, ele ainda era escravo. Ele ainda tinha sido tirado da sua terra à força. Ele ainda tinha perdido amigos, irmãos, e sido levado a um lugar que ele não deveria e não queria estar. E a Bíblia diz que ali onde ele estava, e o primeiro ponto que eu queria tratar conosco nessa noite, primeiro ponto que me chama a atenção nessa mensagem: Neemias se interessa pelos problemas, se interessa em saber o que estava acontecendo. Eu creio que muitos de nós temos o costume de, ao acordar, creio que orar, buscar a presença de Deus, mas muitos necessitam de informações externas, do que está acontecendo no mundo. Saber como estão as ações, a bolsa, saber como que estão os decretos, em que nível nós estamos em relação à Covid-19, se estamos na faixa vermelha, laranja. Nós buscamos informações porque nós queremos saber o que está acontecendo à nossa volta. Muitos estão despreocupados, mas o que me chama a atenção é que Neemias, ele estava preocupado, interessado em saber o que estava acontecendo na sua volta. A Bíblia diz que ele estava ali, naquela cidade, e os seus irmãos vêm de Jerusalém, vêm de Israel, vêm de Judá, ao seu encontro. E ele tem o interesse de saber, como estão as coisas lá? Missionário Carlos, não por curiosidade, não para saber as fofocas do ambiente. Como está fulano? Como está Beltrano? Eu sabia que não ia prosperar, eu sabia que ia passar ruim. Não por isso. Ele queria saber como estava o seu povo, a sua terra natal, o que estava acontecendo ali. Ele se conduía do que estava acontecendo. Ele saiu de um lugar que ele amava, de um lugar onde ele buscava a Deus, e ele estava num lugar totalmente distante. E aqueles que ficaram, como estão? Estão desamparados? Segundo ponto que me chama a atenção, no versículo 4, quando ouvi estas coisas. É engraçado, irmãos, que muitas vezes nós queremos receber as notícias, só que a gente não dá tempo. Quantas vezes, quem é casado aqui?
Glória a Deus. Então vocês vão entender mais fácil. A mulher, naturalmente, ela fala mais. A mulher, naturalmente, ela quer mais atenção. E quantas vezes a nossa esposa, ela vem com informações, ela vem com perguntas, ela quer conversar conosco. E nós estamos tão corridos, nós estamos tão preocupados com as coisas à nossa volta, nós estamos cheios de informações, cheios de coisas para fazer, que nós não conseguimos tirar um tempo para poder ouvir, para poder escutar. E muitas vezes, por nós não darmos tempo, seja para nossa mulher, seja para os nossos filhos, sejam para pessoas que estão próximas de nós, amigos que precisam de num momento, de uma palavra, de um aconselhamento, ou alguém que ouça. Nós estamos tão corridos, atarefados no nosso dia a dia, que nós perdemos a possibilidade de trazer avivamento, mudança na vida daquela pessoa. Quantos pais hoje já não conseguem mais alcançar os filhos? Estão perdidos, estão preocupados, estão com medo, porque no momento que o filho está ali chamando a atenção do pai, querendo falar com o pai, querendo estar perto, ele está correndo, ele está correndo, ele está correndo para alcançar, ele está correndo para ganhar, ele está correndo para buscar. Quantos estão tendo relacionamentos feridos, separação, porque no momento que a esposa está em casa, quer conversar, quer dialogar, está olhando para tantas outras coisas. Não, mas eu estou buscando provisão, estou buscando sustento para nossa casa, mas às vezes a tua esposa está querendo só conversar, ela está querendo um tempo para que você ouça ela. Neemias, ele parou para ouvir. Opa, como estão as coisas lá? A Nani falou assim: senta aí. A Bíblia diz que ele sentou-se para ouvir. Hoje nós temos o costume, né? É natural. E aí, fulano, WhatsApp aqui, dirigindo o carro. Tá aqui, ó. Beleza? Ó, tal hora, estou em tal lugar. Nananana. Aí a pessoa manda mensagem, correndo. Às vezes a gente nem está percebendo as coisas na nossa volta e só ouvindo ruídos. Porque ao mesmo tempo que a gente tem que estar preocupado com um carro que pode aparecer do nada, uma pessoa que pode parar na faixa e você atropelar, a gente está se comunicando com alguém e não consegue absorver de fato o que a pessoa quer transmitir para nós. Neemias, ele foi, e aí, como estão as coisas lá? Eu vou sentar para te ouvir agora. E aí? Você tem sentado para ouvir as pessoas importantes para você? Você tem sentado para ouvir a sua esposa? Você tem sentado para ouvir o seu pai? Você tem sentado para ouvir o seu filho? Você tem tido tempo? Terceiro ponto que me chama a atenção dentro desse texto, e no próprio versículo 4, nós vemos a primeira atitude, o choque. Opa, o povo está desamparado lá, o povo está passando fome, o povo está humilhado. Vejam no versículo 4, quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Ele se choca, ele senta, ele começa a chorar. E é engraçado, irmãos, que quando nós falamos hoje na atualidade, a homem não chora, homem chora sim. Deixa passar um perrengue lá com sua esposa, ficar enferma, doente, você perder um filho, quero ver se você não vai chorar. Nós somos seres humanos, nós temos sentimentos. É engano dizer, o homem é esse machão e não vai chorar. Não, peraí. Existe um sentimento dentro de você, existe uma alma dentro de você. E Neemias, ele sente dor, ele sente tristeza ao lembrar do povo que está lá. Ele está no banquete, ele está ali servindo o rei, ele tem privilégios, mas o povo está lá, a sua nação está passando fome, a sua nação está sofrendo, a sua nação está sendo humilhada. E é engraçado que ao chorar, o pastor Lacon, ele traz à memória tudo aquilo que está acontecendo.
Ele começa a se lembrar de como a cidade era antes de ser destruída por Nabucodonosor. Ele começa a se lembrar como as crianças corriam. Ele começa a se lembrar que eles plantavam e eles colhiam, e agora não tinha mais nada disso. Estavam vulneráveis, estavam à mercê de infiltração, estavam à mercê de morte, pessoas que poderiam chegar, porque a cidade já não tinha mais proteção, não tinha muros, não tinha portas, não tinha nada. Estavam vulneráveis e eles estavam em um lugar de segurança. E é engraçado, irmãos, muitas vezes nós precisamos olhar para a nossa vida e o Senhor está esperando encontrar uma pessoa de valor que não olhe apenas para os princípios morais seus, mas que ele se levante para alcançar toda uma geração. Ali ele começa a ouvir, ali ele começa a chorar. E por fim, ele vai para o jejum. No próprio capítulo 4, no próprio versículo 4. Quando ouvi essas coisas, sentei, chorei, passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. É engraçado, irmãos, que Neemias, ele sente, mas ele age, irmão Vanessa. E a ação de Neemias, eu aprendo algo muito importante aqui. Muitas vezes muitas vezes eu, a gente quer viver algo extraordinário com o Senhor. A gente crê que Deus ele tem algo extraordinário a realizar através das nossas vidas, mas o nosso posicionamento e a nossa maturidade em Deus não permite que Ele alcance, não permite que Ele entre e faça aquilo que Ele tem para fazer em nós. O que eu aprendo com Neemias? Ele passou vários dias se lamentando e jejuando. O que é jejuar, irmãos? Quem sabe me dizer aqui? Glória a Deus. É você se abster de algo. É você deixar de se alimentar, é você deixar de comer algo que vai suprir o seu corpo, ou seja, ele deixou de comer, ele se fechou, ele se absteu dos amigos, ele deixou de ir servir o rei, ele ficou num canto, e naquele canto ele ficou por vários dias jejuando e orando. O que me chama a atenção, Luciano? Ele foi num lugar onde ele poderia obter respostas, e a resposta só se obtém para aqueles que se achegam a Deus, que para tudo e diz: espera aí, eu vou me conectar com aquele que pode mudar a minha vida. Eu não sei onde você tem andado, eu não sei o que você acredita, eu não sei qual a tua concepção de evangelho, eu não sei o quanto você conhece a Deus, mas eu tenho certeza, se você decidir hoje entrar em um ambiente nele, talvez no seu quarto, talvez em um canto na sua casa, talvez você não tenha um quarto, não sei, mas decidir se guardar e buscar a presença de Deus, Ele vai dar orientação para você. Neemias, a Bíblia diz que ele estava em um lugar de destaque, e é engraçado que o posicionamento e o valor que Deus vê na vida de Neemias, faz com que ele abençoe toda uma geração e traga avivamento, não só uma geração, outras gerações que foram alcançadas. A Bíblia diz que quando ele se posiciona em Deus, e é engraçado que nesse período pré-destruição do povo, o povo tinha acabado de ser destruído, estava há alguns anos lá, ainda não tinha sinagogas estabelecidas, eles não se reuniam para cultuar, mas em algum momento da vida dele, ele conheceu, e tanto é que na oração que ele faz, ele fala: Senhor, os mandamentos que o Senhor deu a Moisés, e o Senhor disse que se nós nos desviarmos, o Senhor nos espalharia, mas se nós voltássemos o nosso coração para Ti, o Senhor traria de volta. Hoje eu confesso a Ti o pecado do meu povo, eu me coloco como intercessor, eu me coloco na brecha por essa nação, e eu pergunto a você, homem, você tem se colocado na brecha pela sua família? Você tem se colocado como um sacerdote no seu lar e se posicionado para alcançar toda a sua casa? Talvez você não vai alcançar o mundo, talvez nós não vamos alcançar o mundo, mas a sua casa, a sua família, um amigo. E aí?
Vocês têm se colocado na brecha para alcançar uma pessoa que seja. O Senhor conta com você, homem. E Ele te diz, ser corajoso, ser valente. Não ser frouxo, não. E é engraçado, irmãos, que nós achamos que o que é ser valente é você sair peitando os outros. Ser valente é você, em um momento de discussão, falar, vem cá, vem cá. Eu lembro de um fato muito forte. E naquele dia, assim, o Senhor me controlou. Eu estava jogando bola, eu gosto de jogar bola, os irmãos sabem disso. E aí eu passei por um rapaz, dei um olé nele e segui. Aí teve um outro lance, né, formiga? Aquela pedaladinha na frente do cara, balança aqui, vai pra lá, vai pra cá. E nessa que eu fiz assim, o cara veio e pá! No meio do meu estômago. Eu caí, a galera, todo mundo olhando, alguns irmãos sabiam que eu era pastor, outros não. E aí? Qual é o teu comportamento nessa hora? Eu levantei, eu respirei fundo, né? Foi bem na boca do estômago, aquele momento que você fica sem ar, fiquei um tempinho ali, eu levantei, a galera já ficou, né? O que vai acontecer? Eu peguei a bola, toquei, continuei. Quando ele chegava perto, eu vi que talvez vinha com maldade, tocava a bola para evitar, mas eu poderia reagir. Só que se eu reagisse, existem pessoas que naquela época não cultuavam aqui, e hoje são daqui. Imagina o testemunho. Eu lembro de um fato lá atrás que o pastor tomou uma pesada no peito, levantou e foi para cima do cara. O Vagnão, você lembra? Sabe o Vagnão? Conhece o Vagnão, né, Rafa? Foi o Vagnão que chegou. Aí passou uns anos e estava jogando junto com ele lá. Mas qual é a intenção? O que valeria eu me importar como valentão naquele momento? E aí eu entendo que você ser homem, você ser valente, é você, cara, talvez é você abaixar a cabeça naquele momento, e a tua atitude de abaixar a cabeça naquele momento vai gerar vidas. Abaixar a cabeça naquele momento, talvez seja humilhante, porque para homem, irmão, vai dar um tapa na cara, vai dar uma pesada, a gente é homem. Só que o que eu sei que isso pode gerar, talvez se eu tivesse reagido, será que eu estaria aqui hoje? Será que não poderia ter criado algo a mais? E aí? Então, às vezes, sabe, você ser homem é você, Senhor, não sou eu que vou me justificar, não, está nas tuas mãos, e o Senhor vai fazer. Fruto disso, o neném hoje congrega aqui, estava lá no jogo aquele dia, na época eu não congregava aqui. Então, atitudes, irmãos. É você olhar para a sua vida e, opa, peraí. E aí eu começo a entender, Neemias, ele conhecia a palavra, Neemias, ele sabia quem era Deus, ele sabia que se ele se comportasse de tal forma, o Senhor mudaria o quadro. Como é que eu conheço a Deus? É tendo intimidade com a palavra dele. Como o Senhor ele se revela a mim quando eu me reservo em um lugar e começo a orar. Eu não sei se todos sabem, sabe o que é uma oração? Às vezes as pessoas elas acham que a oração repetições, que a oração ela é uma reza e é repetitivo. A oração, irmãos, é um diálogo, aonde eu falo e eu descanso, falo, Senhor, agora fala comigo aí, e talvez você não vai ouvir o Senhor falando assim, ei, Kaique, eu estou aqui do teu lado, você está ouvindo minha voz, Kaique? Estou, Senhor. Minha voz é bonita, Kaique, você já tinha ouvido antes? Não, Senhor, primeira vez, não. Mas o Senhor, nos mínimos detalhes, no ambiente, Ele vai preenchendo todo o vazio, irmãos. Ele vai confirmando a você tudo o que Ele tem para a tua vida. Quando às vezes, lá fora, nós buscamos alcançar uma felicidade, nos envolvemos em tantas coisas, mas são felicidades momentâneas. Eu quero te dizer que se você realmente abrir o teu coração e falar com Ele, e esperar Ele responder para você, você pode ter certeza que Ele vai marcar a tua vida e vai trazer uma alegria que dura para sempre.
Ele vai trazer uma paz que dinheiro, que recursos, que muitos amigos que dizem que são amigos e batem no seu ombro, podem te dar. Que nem o presidente dos Estados Unidos tem. É você deitar na sua cama, no seu travesseiro e saber que, como o salmista diz, em paz eu me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Alguns cientistas dizem que no nosso momento de sono nós estamos quase 90% mortos. O corpo está descansando. E aí? Se a mulher decide fazer alguma coisa aí, vou acabar com esse peão agora. Eu lembro que a gente falava para mim, né? Se você me trair, ela falava assim, meu filho, se você me trair, eu tenho uma receitinha aí, ferver óleo e jogar na orelha, já era, não acorda mais. Ela falava o negócio, eu falava, Jesus amado, está repreendido. Mas está repreendido porque eu fiz uma aliança primeiro com Deus, antes do meu relacionamento. Então, se eu fiz uma aliança com o Senhor, eu entendo que eu preciso honrar Ele. Sabe o que é você ser homem? É você pegar e estar dentro de uma casa e você tem uma mulher linda, maravilhosa do seu lado. Nossa, que mulher! Bela. E você está ali apenas para servir, e sabe que ela é casada, e você pode fazer tudo naquela casa, mas a única coisa que você não pode tocar nela. José estava no Egito, dentro da casa de Potifar, governava os seus demais servos, e a mulher de Potifar falou assim, José, deita comigo, José, deita comigo. José diz assim, olha, Potifar, ele falou para mim fazer tudo aqui, mas a única coisa que ele não deu liberdade para mim é você. E aí quando ela tenta agarrar ele, ele sai correndo, e é difícil, irmão, já pensou? Uma mulher lindona, bonitona, capa de revista, chega? Mas aí você mostra realmente quem você é. E eu não vou ser hipócrita não, irmãos. Às vezes passa uma mulher bonita na rua, cara, instinto animal, irmão Veneza, é instinto animal, a maioria dos homens. Eu não sei se tem alguém diferente aqui, né? Passa, você dá aquela... Ai, Jesus, me converte. Que não é fácil. É um instinto animal. Só que esse caráter, esse instinto caído, ele vai sendo moldado pelo Espírito Santo a cada dia que eu começo a caminhar com Cristo, a dar espaço a conhecer a palavra dele. E aí já não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. E as coisas velhas, elas ficam para trás, e coisas novas o Senhor começa a fazer na minha vida, quando eu começo a caminhar com Ele. Eu consigo vencer, e eu venço um dia, eu venço outro dia, eu vou vencendo, eu vou tendo força, eu vou adquirindo vigor, para alcançar aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Neemias, ele olha todo o cenário, ele diz, Senhor, eu conheço a Tua palavra, e o Senhor um dia disse a Salomão, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se arrepender dos seus maus caminhos, o Senhor do céu ouvirá, perdoará os pecados e sarará a sua terra. Nessa noite o Senhor, Ele está disposto a perdoar os seus pecados e não lançar em rosto. O Senhor, Ele está disposto a mudar a tua história, escrever algo novo, te levar a viver algo novo na presença dEle, mas Ele precisa encontrar um coração que tenha valor. Não importa o quanto você errou ontem, o quanto você errou há horas atrás, o Senhor, Ele não lança em rosto, irmãos. O Senhor, Ele não se preocupa com o seu passado, Ele quer um coração quebrantado, disposto a se arrepender. Você sabe o que é arrependimento? Arrependimento é mudança de atitude. Arrependimento é você estava indo para a direita, peraí, a direita está me levando ao fracasso, agora eu vou para a esquerda. Estava indo para trás, agora eu vou para frente. É mudar a rota. É mudar o caminho. Eu quero dizer que existe um caminho de vida para você. Esse caminho de vida é Jesus. Olha que interessante, Neemias, ao orar, ele se retira, porque ele sabe que a oração, ela gera confiança. Ele tem confiança em oração. E quantos de nós assumimos negócios? Quantos de nós entramos em relacionamentos? Quantos de nós fazemos tantas coisas e esquecemos de consultar aquele que tem resposta para nós? Neemias, ele se depara com uma cidade destruída, e a Bíblia diz que o posicionamento dele, ele não sabia de que forma. A Bíblia diz que no capítulo 2, ele vai se apresentar ao rei, e o rei diz, ei Neemias, o que você tem? Porque o seu semblante há dias está abatido.
Ou seja, o rei conhecia, o rei sabia o semblante, mas como ele ia estar alegre, irmão Venez, se a sua família, a terra onde seus pais foram enterrados, se a nação onde ele viveu está em caos? Como nós podemos viver felizes, irmãos, se temos amigos nossos sendo roubados, destruídos pelo inimigo? Como nós podemos estar felizes se a nossa família muitas vezes não está chegando a Cristo por falta de posicionamento nosso? Por isso que eu falo nessa noite que o teu posicionamento vai gerar vida dentro da tua casa, o teu posicionamento vai gerar vida na casa dos seus amigos, o teu posicionamento vai resgatar vidas, o teu posicionamento em Deus. Que nessa noite nós possamos refletir como nós estamos nos comportando. A primeira coisa que Neemias faz, ele lamenta. A segunda, ele chora, mas ele entende que a resposta virá jejuando e orando. Ele entende que a resposta ele vai obter quando ele reservar um tempo para falar com Deus. E eu pergunto, quanto tempo nós temos tirado para falar com Deus? Sendo que a nossa correria dia a dia é o trabalho que nos suga, são as coisas externas que nós fazemos a mais, e quando a gente vai ver, a gente não tem tempo para se relacionar, irmão Ezequiel. E aí, se eu não me relaciono com Deus, eu não conheço Ele. Se eu não conheço Ele, eu nunca poderei viver o que Ele tem para mim. Mas quando eu decido abrir mão de coisas, parar, sentar, me afastar, há momento de se afastar, para entrar na presença dEle, pode ter certeza, se você se dedicar e abrir o teu coração, Ele vai entrar e mudar a tua sorte. Hoje, eu creio que existem homens de valor nesse lugar. Eu creio que o Senhor, Ele tem um chamado para a tua vida, não importa o teu passado. O Senhor, Ele conhece o coração de cada um de vocês. Hoje nós, infelizmente, nós vivemos em um mundo que muitos filhos não têm referências paternas porque não foram criados pelo pai, somente pela mãe. Alguns casos de filhos que só tiveram um pai e a mãe fugiu, são poucos, mas existem. Existem casos de filhos que apenas tiveram o corpo do pai e a mãe, mas nunca tiveram uma intimidade, um cuidado. Não sabe de fato o que é ter um pai e uma mãe. E aí cresceu, e um momento de amadurecimento não veio da forma correta. Eu tive um pai super protetor. Hoje meu pai está aqui, graças a Deus. Fazia tempo que ele não vinha para a igreja, hoje ele veio, milagre. Acho que faz uns 2, 3 anos ou mais, olha lá, que ele não vinha. E eu lembro que foi muito engraçado. Eu comecei a namorar com 15 anos de idade. A minha namorada morava na minha rua. Era 9 horas da noite, ela estava em casa, assim, meu pai chegava assim, já está na hora de ir embora, menina. Naturalmente, isso acontece na casa da mãe, né, da menina, né? Aí meu pai, não, já está na hora de ir embora. Os meninos iam me chamar na rua, eu estava lá, meu pai, não está não. Não queria muito que eu tivesse amizade, que eu saísse. Moral da história, foi crescendo, a gente começa a sair, a gente começa a fazer amigos, a gente começa a desagradar. Mas eu tive uma referência paterna, eu tive uma referência materna. Mas hoje em dia são poucas pessoas que têm essa referência paterna, materna, cuidado de pai, de mãe. E quando nós não temos, irmãos, quando o inimigo ele causa uma separação no lar, seja por traição, seja por N situações, algum dos filhos, e se tem filhos, sai marcado. Eu não sei se na tua vida você foi marcado. Eu não sei como você hoje é homem. Que homem você é? Que homem você tem se tornado e como as pessoas enxergam você? Eu lembro de comentários e de pessoas que falavam que antigamente, né, irmão Venez?
para assumir um contrato, assumir um acordo, você ia lá, tirava um fio de bigode aqui, ó, é a minha palavra. Hoje nós fazemos contratos, e mesmo tendo contratos, nós já vemos cláusulas para poder quebrar o contrato. E o Senhor, Ele está tentando resgatar homens de valor, que tenham palavra, e digam, olha, eu vou fazer, e eu vou fazer. Se eu falei sim, é sim. Se eu falei não, é não. Se eu assumir um relacionamento, se eu tirei uma mulher da casa dela, e se eu disse que eu ia casar com ela, eu vou ir até o fim. Porque os momentos bons tem, mas os momentos ruins também tem. E aí eu preciso me adaptar, eu preciso muitas vezes ceder para poder ir até o fim. Hoje as pessoas casam com uma mentalidade, se não der certo eu vou separar. E aí, homem, será que foi para isso que Deus chamou você? Nós fazemos contratos, se não der certo eu entro no pau e meto no pau mesmo. E aí? Cadê as pessoas de palavra? Cadê as pessoas comprometidas? Cadê os homens de verdade na nossa geração? Neemias, ele não tinha os recursos, mas o Senhor providenciou todos. Parece que foi fácil. Olhando, o coração do rei se abriu, o rei preparou os recursos, mandou as cartas, as pessoas se comoveram. Em 52 dias, Neemias edificou todo o muro de Jerusalém. Sabe o que é isso? É alguém que se posiciona para viver a vontade de Deus. Se você se posicionar, pode ter certeza, você vai influenciar pessoas à sua volta. Se você se posicionar, você vai gerar vidas. Como eu falei, onde o lugar é caos e morte. Se você se posicionar, não importa o ambiente, irmão, se posicione em Deus e deixe Ele trabalhar através de você. Se levante nessa geração e seja homem. O nosso próximo encontro será, se Deus quiser, segundo semestre. Mas nós vamos começar um curso aqui na igreja. Depois nós abriremos mais vagas. A turma já foi fechada. Nós vamos trabalhar dentro de um tema. Está até na minha bolsa, Rafa, na bolsa do notebook. Você consegue abrir para mim, pegar? A bolsa do meio. Foi um curso que nós fomos ministrados. Pode trazer para mim, por favor? Nós vamos começar a ministrar aqui na igreja. E esse curso, ele tem um nome muito forte. Homem ao máximo, hombridade. O que é ser um homem ao máximo? É um homem em todo o seu potencial. O que é ser um homem ao máximo? É um homem que assume as suas responsabilidades e não transfere as responsabilidades. Tem muitos temas importantes aqui. É muito bom. Então, hoje você que esteve aqui conosco pela primeira vez, depois contacte seu amigo se você tiver interesse de fazer. Nós ministramos aqui na igreja. Mas que através dessa palavra você possa rever a tua vida e ver como você tem se portado como homem nessa geração. O homem, não falo só do ser macho, sabe? Mas é você ser homem em palavras, você ser homem em atitudes, é você se posicionar por toda a sua família. Nós somos todos sacerdotes. Não sei como está você como sacerdote na sua casa, mas você pode, se posicionando, apresentar toda a sua família a Jesus através de você. Quero orar pela sua vida. Se coloque de pé nessa noite. Glória a Deus. Eu queria perguntar se entrou alguém nessa noite no nosso meio que ainda não entregou sua vida a Jesus. Gostaria de nessa noite aceitar a Jesus como Salvador da sua vida. Eu sempre falo que aceitar a Jesus não é você ser intitulado como um evangélico, um gospel. São títulos que o mundo dá, mas eu acredito que você aceitar a Jesus é você permitir que Cristo vive em você, você se tornar um cristão, um imitador de Cristo. E talvez a transformação na vida, ela não é instantânea. Talvez vai ser processos, como também pode ser instantânea. Alguém nessa noite gostaria de aceitar a Jesus como Salvador e realmente se tornar o homem que o Senhor sonhou para você ser? Ou alguém que está afastado dos caminhos do Senhor e nessa noite gostaria de tornar a casa do Pai? Não há? Deus em Cristo Jesus abençoe cada um dos irmãos. Eu quero orar pela tua vida nessa noite. Nós vamos já estar encerrando. Eu queria perguntar, algum pedido de oração especial nessa noite? Algo que você queira apresentar a Deus em oração? Alguém com um pedido? Causa na justiça?
Promoção no emprego. Amém. Mais alguém? Pedido de oração? Pelo trabalho, com Ezequiel. Amém. Amanhã tem café com jovens. Oração para que o Senhor se manifeste nesse café. Mais algum pedido de oração, irmãos? Só esse. Ela pede oração pelo curso Homem ao Máximo, que os homens que passaram pela ferramenta possam alcançar o máximo que o Senhor tem para as suas vidas. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa noite. Obrigado por esse momento que o Senhor tem proporcionado a nós. Eu te agradeço, Senhor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pela tua fidelidade que tem cercado as nossas vidas. Eu te agradeço, Senhor, por esses homens valorosos, Senhor, que o Senhor enviou a este lugar. Eu quero, Senhor, apresentar a vida de cada um deles nas tuas mãos. O Senhor conhece, Senhor, papai, o levantar, tu conhece o deitar, tu sabes, Deus, o que se passa na mente, no coração deles. Tu sabes, Senhor, o comportamento de cada um. Tu sabes, Senhor, aonde cada um tem sido enganado pelo inimigo. E eu te peço, Senhor, tira toda a venda, tira, Senhor, todo o sofisma e traz a verdade do Evangelho. Mostra de fato quem o Senhor tem sonhado, Senhor, que eles sejam. Leva-os a viver o potencial ao máximo que o Senhor tem sonhado para as suas vidas. Levanta homens valorosos, Deus, como Neemias, Senhor, que abençoarão gerações, que alcançarão gerações, que os feitos, papai querido, hoje alcançarão vidas do futuro, Deus. Deus, traz cura sobre os seus lares, traz avivamento, Senhor, sobre as suas vidas, Deus. Traz amor pela tua palavra, traz, Senhor, amor em buscar a tua presença. Se revela, Senhor, a eles de forma especial. Torna, Senhor, os seus corações sensíveis à tua palavra. Torna, Senhor, os seus ouvidos sensíveis ao som da tua voz. Senhor, papai querido, que tudo que o mundo tentar fazer para influenciar ou enganá-los, que eles possam estar alicerçados em ti. Abre portas aonde não há portas. Senhor Jesus, cuida dos mínimos detalhes. Senhor, a causa da justiça do irmão Francisco vem com provisão, vem com resposta. Senhor, papai, a promoção do Maicon vem com provisão e resposta. O trabalho do irmão Ezequiel vem com provisão e resposta. O curso Homem ao Máximo, Senhor, ministra os nossos corações. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas vidas. Mostra, Senhor, aquilo que o Senhor tem sonhado para as nossas famílias. Levanta-nos como homens, Pai, de palavra nessa geração. Levanta-nos como homens, papai querido, que confiam em Ti, que tem um olhar fito no alvo. Levanta-nos como homens, Senhor, que se tornem espelhos, Pai, neste mundo, Pai, que nós possamos demonstrar Cristo com as nossas atitudes, ao agir, ao falar, que o Senhor possa viver em nós. Dar-nos forças para vencer as tentações, Pai, que nos cercam. Dar-nos forças para vencer o pecado que nos rodeia e bate a porta. Que nós possamos estar blindados, guardados em Ti, Deus. Que nós possamos ter Teu Espírito Santo em nós, nos capacitando e nos levando a viver coisas novas na Tua presença. Nos levando, Senhor, a enxergar aquilo que o Senhor já tem reservado para as nossas vidas, separado para nós nas regiões celestiais. Que nós não venhamos estar presos, Senhor, com as coisas passageiras desse mundo, mas que nós possamos ter certeza que existe um céu, existe uma eternidade que aguarda as nossas vidas e que nós possamos almejar, alcançá-la em Cristo Jesus. Obrigado por essa noite, obrigado por cada vida, Deus. Eu te peço, levanta sacerdotes, Senhor, neste lugar. Levanta sacerdotes com ousadia, com autoridade, que apontarão o caminho para as suas famílias. Senhor Jesus, levanta homens que apontarão o caminho, Senhor, para amigos, Senhor, que se posicionarão e abençoarão outras vidas aonde passarem. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, pelo teu cuidado, Deus, em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce eterna comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus seja com todos quanto amam e aguardam a vida de Cristo. Exalte o Senhor, aleluia.